Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nosso tema dessa noite: corajosos para viver 2023. Corajosos para viver 2023, o ano de 2023. Precisa ter coragem, não precisa ter coragem? Para tudo o que você vai fazer nessa vida, você tem que ter coragem, você tem que ter força para viver e vivenciar os desafios que estão à tua frente. Uma pessoa que vai aprender a dirigir o carro tem que ter coragem para poder rodar aquela chavinha ali, né? Poder acelerar o carro e sair na rua, tem que ter coragem. Para sair de casa, levantar cedo, tem que ter coragem, né? E algumas vezes nós levantamos meio que amarrado ainda, tomamos um gole de café, né? Para dar aquela acordada no dia e iniciar o dia mesmo no meio de muitas dificuldades que estão à nossa volta. Muito mais quando nós escutamos: perdeu o mané, missão dada, missão cumprida, né? Muito mais quando nós olhamos à nossa volta os desafios que nós temos de ser igreja e vivemos igreja no tempo que nós estamos vivendo. Temos que ter coragem. Coragem não é ausência de medo. Pelo contrário, coragem é atitude, é viver e vivenciar mesmo com medo à nossa volta. Mesmo com medo à nossa volta. E antônimos, sim, são opostos, mas o medo sempre vai permear o nosso coração, o medo sempre vai estar e vai nos fazer mais cautelosos. Eu tenho coragem para atravessar a rua, mas tenho medo de ser atropelado, por isso eu vou olhar para os dois lados e vou atravessar a rua. Sim, faz parte do processo de sermos e vivermos nesse tempo que nós estamos vivendo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando nós olhamos para o versículo 6, próximo versículo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui está chegando no término das bem-aventuranças, aonde Jesus Cristo está trabalhando aqueles que são muito mais do que felizes, muito mais do que realizados, muito mais do que aqueles que apenas têm uma felicidade momentânea ou passageira, mas é aqueles que realmente desfrutam da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículos 10, versículo 11, versículo 10, né, e versículo 6, que nós vemos anteriormente, é concluído nos versículos 11 e 12, faz aplicação desses versículos, e ele fala assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, dizerem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. E agora ele fala assim, fiquem felizes, regozijem e exulte o nome do Senhor. Por estar passando por problemas? Não por estar passando por sofrimento, não por estar passando por enfermidade, não é por isso que nós devemos regozijar, não é por isso que nós devemos exaltar o nome do Senhor, mas ele fala assim, porque é grande o vosso galardão nos céus. O sofrimento desse tempo presente não permanece aqui,
ou não se estende à mansão celestial, pelo contrário, eles vão estar somente nessa época, nesse tempo. E lembrando que a noite escura, ela dura até o sol raiar. Que a tempestade dura até um período, depois havia a bonança. As tempestades e as lutas vão e vêm, assim como a bonança, a calmaria, assim como o sol raiando, não vai permanecer para sempre. Um dia vai vir a tempestade, um dia vai vir os trovões, um dia vai vir as lutas, um dia vai vir as dificuldades, assim como para todas as pessoas. Mas nós que estamos na graça, que somos os bem-aventurados, que temos sede de justiça, aqueles que são perseguidos, devem se regozijar, devem se alegrar no Senhor, porque é grande o nosso galardão. Versículo 11 e 12 faz essa aplicação, olhando do Senhor para nós, a mensagem do Senhor para nós. E aqui o Jesus deixa bem claro aos seus discípulos, que as lutas vão acontecer, mas existe uma promessa. E para os discípulos de hoje, no tempo presente, aqueles que seguem a Jesus Cristo, como discípulo dele, existe uma promessa para nós, para mim e para você. Existe uma promessa, bem-aventurado. É a mesma promessa que foi dada no início do Sermão do Monte, e ele encerra também com essa promessa, bem-aventurado porque deles é o reino dos céus. Começa pelo reino dos céus e também termina com o reino dos céus. A coisa mais importante nesse mundo é fazermos parte do reino dos céus, e não fazermos parte apenas dessa terra que é passageira, nessa terra que nos traz dores e sofrimentos. A promessa diz respeito aos perseguidos por causa da justiça. E precisamos ser bem claros a respeito disso. E olhamos na Bíblia que existe uma promessa daqueles que são perseguidos e passam por lutas, por causa da justiça, daquilo que é reto, daquilo que é santo, daquilo que vem de Deus. O texto bíblico não diz, bem-aventurados são os perseguidos por defenderem uma causa, por defenderem um princípio, por defenderem um conceito, mas falam, bem-aventurados sois aqueles que seguem a justiça do Senhor. As coisas desse mundo são desse mundo, mas nós devemos lutar pelas coisas divinas. Meus amados, olhar para o Senhor é o nosso zelo, é a nossa importância, e permanecer na justiça do Senhor, permanecer na graça do Senhor, permanecer no que Deus quer para nossas vidas. Por isso o tema corajosos para viver 2023. Em primeiro lugar, ser separado com Cristo, ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo. O que é ser parecido com Cristo? O que é ser parecido com Cristo? É deixar o cabelão comprido? Pintar o cabelo de ruivo, né? Colocar uma lente verde? Não. Esse Jesus que é pintado aí é um Jesus texano, né? Texano, né? Aquele jeito, aquele estilo de cabelo ondulado. Não, pelo contrário. Se formos olhar uma figura, é a figura de Isaías, que não tinha beleza, né? Que não era agradável aos olhos, não era agradável aos olhos. Não é esse Jesus texano, de olhos verdes, cabelos cacheados, mas ser parecido com Jesus é ser um cristão de verdade. A palavra cristão hoje caiu no banalismo, conceito não claro, porque a gente fala que a gente é crente, a gente crê, a gente fala que somos da igreja tal, mas nós devemos, antes de ser da igreja tal, sermos um cristão de verdade, sermos aqueles que protestam
que falam, que anunciam e contam a verdade do amor, da graça do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele fala assim: bem-aventurados os que são perseguidos, porque se parecem mais com Jesus. Se parecem mais com Jesus. Bem-aventurados os que são perseguidos, porque Jesus foi perseguido, porque esses parecem mais com Jesus. E não é ser perseguido por causa de ser perseguido em si. Eu vou fazer algo para ser perseguido, como aquelas pessoas que têm síndrome, né, que estão perseguindo a ele. Não, não é isso. Não estamos falando de uma enfermidade, de uma doença psíquica. Nós estamos falando da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo, que vem até nós e nos forma cada dia mais parecidos com Cristo, e andamos com Cristo, e anunciamos a verdade, e vivemos a verdade do amor de Cristo em nossas vidas e através de nós. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu lá para Tito 3, 2 Tito 3,12, fala assim: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Meus irmãos, não espere dias fáceis, não espere dias sem perseguições, não espere dias sem retaliações, pelo contrário, os sinais dos tempos estão chegando, e a verdade do Senhor é essa: vamos ter perseguições sim, vamos ter causas sim, vamos ter momentos difíceis sim. Nos meus estudos, um dos professores chegou para mim, ou para a sala, né, e falou assim: meu nome é fulano de tal, vou dar essa matéria de sexologia, de homossexualidade, sou desviado de igreja evangélica, sou de família evangélica, e detesto pastores, e sou homossexual. Está fácil? Não está fácil. Vamos ser perseguidos? Vamos. Por quê? Porque nós temos a verdade do Senhor em nossas mãos. O estandarte que levantamos denuncia o pecado da sociedade. Devemos ter coragem sim para viver essa graça e esse amor, sim, sabendo que a promessa do Senhor é que nós vamos, e que Ele estará conosco, e nós vamos ser perseguidos sim nesse meio social, nessa sociedade desse tempo. Queremos vida boa, é verdade. Queremos vida sem conflitos, é verdade. Queremos vida sem perseguições, sim, é verdade. Queremos o maior conforto possível, mas o maior conforto possível não é possível nesse tempo. Vai ser assim lá no céu, na mansão celestial, onde não vai ter tristeza, choro, não ranger de dente. Mas até chegar lá, meus irmãos, nós vamos passar por lutas, por sofrimentos, assim como Jesus passou por lutas e sofrimento. Não espere vida fácil, espere a presença do Senhor constante sobre você, porque aqueles que têm a verdade incomoda, a luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas, onde a luz aparece, aqueles que estão em trevas dizem: pare com essa mensagem irritante, pare com essa mensagem provocante, pare com essa mensagem fora de época, porque esse livro que vocês seguem está ultrapassado. Você não fala mais nessa época. Fala sim, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meus amados do Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem do Senhor para nós. Vamos ser perseguidos, mas nós não podemos abrir mão da verdade do Senhor. Um crente autêntico e cidadão dos céus não abre mão da mensagem verdadeira do Senhor. Todos os caminhos levam a Deus. Se você crê nisso, desliga o GPS e vai para um lugar que você não sabe. Vai dar certo, com certeza. Não, temos que seguir Jesus Cristo.
Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É com Ele que nós temos o caminho certo e coerente para a nossa vida e para a nossa caminhada em todos os tempos e em tempos de lutas mais ainda. O apóstolo Paulo escreveu também lá para o seu filho, para Filipenses capítulo 1, versículo 29, falando assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Foi concedido a graça, com um objetivo. Qual que é o objetivo dessa graça? De padecerdes por Cristo. Não é só a graça da salvação que a gente fala tanto, e gostamos tanto, porque nós não pagamos um preço, mas a graça do Senhor vem para nós, para nos dar condições de pagar um preço de viver com o Senhor Jesus. Um preço. Eu tenho que renunciar a algo. Eu tenho que viver algo. Eu tenho que amar mais a Cristo do que as coisas desse mundo. Mais a Cristo do que a política da nossa época. Mais a Cristo do que o candidato A, B, C ou D. Meus amados, nós vemos pessoas anunciarem tanto: Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula, e falam tão pouco de Cristo, tão pouco da mensagem de salvação. Queria eu que todos esses militantes começassem a anunciar o reino dos céus com tanto vigor e tanto empenho. Seria de muito mais proveito. A graça nos foi concedida para padecermos por Cristo. A perseguição, as perseguições que são tratadas nessa bem-aventurança e sofridas pelos crentes são aquelas experimentadas por causa de Cristo. E ele fala no versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois. Agradeça, porque o Senhor está lhe dando essa graça para você passar pelo sofrimento. A vida cristã sempre deve ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo, e mediante as considerações do que é agradável aos seus olhos, aos olhos do Senhor. A razão da vida do crente é sempre por causa de Cristo. É sempre por causa de Cristo. Por que você vai levantar amanhã, no primeiro dia de trabalho do ano de 2023, para trabalhar? Por causa de Cristo. Por que você vai levantar para cuidar da sua casa? É por causa de Cristo. Por que você vai cuidar dos seus filhos? É por causa de Cristo. Por que você vai dormir para levantar amanhã disposto? Por causa de Cristo. Tudo na vida do cristão tem que ser por causa de Cristo. Se não for por Cristo e por causa dele, não faça. Não faça. Porque nós somos cristãos. E cristãos fazem por causa de Cristo. Isso muda a nossa mentalidade. Eu vou trabalhar não por causa do salário. Porque Deus podia, se Ele quisesse, mandar o recurso de outra forma. Até por meio de corvos, para nos alimentar. Mas não, Ele fez para nós trabalharmos. Por causa dEle. Porque você é um cidadão do céu lá no seu trabalho. No lugar que você está. Então muda, se você tem trabalhado por causa do teu salário, muda isso na tua cabeça. Vou fazer por causa de Cristo. E é Cristo que está nos olhando, nos cuidando. E isso vai te dar alegria ao trabalhar. Faça por causa de Cristo. Cuide da casa por causa de Cristo. Lave a louça por causa de Cristo. Por amor a Cristo. Cuide do teu lugar, da sua vida, que glorifique a Cristo.
Em nome de Jesus. Essa mensagem não é uma mensagem que está em alta, né? Porque nós gostamos do, olha como você é bom, quanto você fez, quanto você realiza, né? Não, é Cristo. Se temos alguma coisa boa é porque Cristo nos deu. Se fazemos alguma coisa boa é porque Ele fez através de nós. E tudo que acontece de mal e de ruim é meu e é teu. E o de bom vem de Cristo para a nossa vida e para o nosso coração. Mateus capítulo 24, versículo 9, fala assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós não estamos chamando de desgraça não, meus irmãos. Mas a Bíblia fala que a gente vai passar por desgraça, por sofrimento, por dores. João 15, 19, se vos fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos, o quê? Odeia. Por isso o mundo vos odeia. Uma vez eu ouvi um militar, um irmão que trabalhava na escola de especialista de Guaratinguetá, tinha um cargo importante lá, e ele falou assim: o cristão é persona não grata. O cristão é uma pessoa não grata no meio dos outros. Por quê? Porque quando alguém está querendo fazer alguma coisa errada, ele fala assim: não, não aceito isso. Não, mas está todo mundo de acordo. Eu não. A gente lembra a nossa mãe falando, né? Mas você não é todo mundo, né? Ai, todo mundo está fazendo, mãe. Mas você não é todo mundo. Você não é como todo mundo. Por quê? Porque a nossa consciência não é por alguém nos pegar fazendo alguma coisa errada. A nossa consciência não é porque ninguém vai saber. Ninguém vai descobrir, então você pode fazer o que é errado, porque não tem ninguém vendo. Mas aí a gente lembra daquela musiquinha, né? Que a gente cantava lá para as criancinhas. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala, porque o papai do céu está olhando para você. Lembra dessa musiquinha? Eu lembro. E quando alguma coisa errada quer aparecer, ouvir como proposta, logo vem a musiquinha ecoando na minha cabeça. Cuidado, cuidado, cuidado. E é verdade. Porque nós não temos que ter medo de descobrir ou não descobrir, porque sempre está descoberto pelo Senhor nosso Deus. E a Ele não foge nada. Por isso, meus irmãos, fiquem tranquilos, aqueles que roubaram e continuam roubando, irão roubar no futuro, um dia vão prestar conta para Deus, porque Deus está vendo tudo. E não é um CPF errado que vai fazer mudar alguma coisa, ou um CEP errado que vai mudar alguma coisa. Diante de Deus, o errado continua sendo errado. Independente se o tempo expirou juridicamente. Errado vai ser errado diante de Deus também. E Deus que está vendo irá julgar todas as coisas. Corajosos para viver 2023, segundo lugar, e essa mensagem apenas de 2 pontos. Nosso segundo ponto é: as tribulações não se comparam com o céu. As tribulações desse mundo não se comparam com o céu. Veja só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Vou pedir para a igreja ler em uma só voz. Leiamos.
Amém. Percebe que o apóstolo Paulo faz uma comparação das coisas que nós vemos com as coisas que nós não vemos. E ele fala que as coisas que nós vemos, elas são temporais, elas passam, elas acabam, elas terminam. Por mais duráveis que são, um dia elas vão se findar, né? Esses bancos que você está sentado aí, é um banco muito durável, mas por mais durável que ele seja, um dia irá se acabar, um dia não irá mais prestar. Por mais durável que seja, as coisas terrenas, as nossas conquistas irão acabar um dia. Mas aquilo que nós não vemos, aquilo que está no Senhor, aquilo que é eterno, aquilo que está em Deus, e a vida eterna que nós não vemos hoje, mas sabemos e cremos, essa não termina, essa está para todo sempre. Não corra atrás daquilo que acaba, não corra atrás daquilo que termina. Aquele prato, né, de comida que nós saboreamos ontem, né, na semana passada, no Natal, aquele peru, aquele chester, aquele monte de nome diferente que eles arrumaram aí para o frango, para o peru, um monte de nome estranho, esquisito, mas é bom, é gostoso. Aquela costela, aquele prato de carne que se comeu assado com queijo e um monte de tempero lá, por mais gostoso que estava, acabou. Aquela sobremesa, né? Uns nomes tudo diferente, gostoso, né? Come, mas devia ter o dobro de quantidade, né? Para a gente comer mais, e o dobro de estômago também para a gente comer mais. Só que o que acontece? Elas acabam. E quanto mais gostoso for, mais rápido acaba. Mais rápido acaba. O Hermes trouxe uns docinhos lá de caju lá no Nordeste, lá, que delícia aqueles negocinhos. Mas devia ter trazido uns 5 quilos, porque, né? Uns pacotinhos assim, né? Quantas gramas tem aqui lá? 200 gramas? Alguma coisa assim, mas é meia sentada, já vai. Já acabou. Olha, e quanto mais gostoso, mais rápido acaba. Meus irmãos, as coisas desse tempo, dessa época, as coisas visíveis que estão à nossa volta, elas vão acabar. Mas aquilo que é eterno não acaba. Bem-aventurado foram escritos com o intuito de encorajamento às bem-aventuranças. Os pensamentos a respeito do céu devem encher o nosso coração e devemos regozijar e exaltar o nome do Senhor, porque a nossa vida não limita a esse tempo, não limita às dificuldades dessa época, mas nós temos um lugar, a mansão celestial, que nós vamos um dia estar lá, junto com aqueles que já lutaram na fé, lutaram até o final. E quando eu chegar lá, eu quero encontrar o nosso irmão Amândio, dar um abraço naquela voz de trovão dele lá, né? Meus irmãos, pense nas coisas do céu. Viva o presente aqui, mas regozije com as coisas dos céus. Sim, viva ao máximo nessa terra, sirva ao máximo nessa terra, seja o melhor cristão nessa terra, mas lembre que existe um céu, que é a morada celestial, que aqueles que estão lutando aqui fielmente, já receberam essa promessa, e um dia irão ter esse privilégio. Filipenses capítulo 1, versículo 21, fala assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Percebe que ele fala da vida cristã,
do objetivo do cristão. O viver é Cristo. É Cristo no trabalho, é Cristo em todo lugar. O viver é Cristo. Mas o morrer é lucro. É o receber a recompensa. O estar com Cristo é infinitamente melhor. O versículo 12 de Mateus 5, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai e exultai, porque é grande o nosso galardão lá no céu. Viva essa terra, mas regozijai-vos e exultai. E regozijar aqui é estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso, em cumprimento à saudação, e assim por diante. Ele continua falando essa parte de alegria, de exultação ao Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos deu promessa. O exultar aqui é exultar, regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Então não fique se limitando ao sofrimento dessa terra, porque o sofrimento dessa terra nos faz oposto a tudo isso. Nos dá tristeza, nos dá angústia, nos dá sofrimento, roubam a nossa alegria e deixam o nosso coração ansioso, com medo e preocupado. Mas olhe não para as coisas dessa terra, para os sofrimentos dessa terra, mas olhe para o Senhor, e no Senhor se alegre. Olhe para o Senhor, para a viva esperança, e deixe a viva esperança inundar teu coração. Tem um cântico que fala que não olhe a circunstância, não olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Por que você está alegre? Está passando por doença? Por que você está alegre? Está passando por desemprego? Por que você está alegre? Está passando com sofrimento com o filho? Está passando por lutas? Eu estou alegre porque eu tenho Cristo. Eu estou alegre porque minha esperança está lá no Senhor. Eu estou alegre porque o Senhor é a minha alegria, é a minha força, a minha esperança. Não olhe para os problemas como tudo na sua vida, mas olhe para eles e descanse no Senhor, colocando todas elas diante do Senhor. E no tempo certo o Senhor vai dar vitória em todas elas. E se alegre no Senhor para a glória do Senhor. Razões porque os que são perseguidos por causa de Cristo são instados a regozijar-se e alegrar. Porque essa perseguição indica o genuíno caráter da fé. Porque da mesma forma que eles perseguiram os profetas, também vão nos perseguir, vai perseguir a mim e a você a todo o tempo. Da mesma forma que fizeram com Cristo e com os profetas do passado, vão fazer comigo e com você. Então, ao ser perseguido, ao passar por luta, se regozije. 1 Pedro 4,13 fala assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E essa palavra coparticipantes do sofrimento de Cristo é algo fantástico. Por quê? Porque assim como Cristo sofreu no passado, eu estou coparticipando com Ele no sofrimento do hoje, do dia de hoje. E ele fala assim, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Agora, ao passar por esse sofrimento, o que deve vir ao meu coração, ao teu coração, não é tristeza. É desafio, sim, é verdade. É alegria. Alegria. Não por sermos masoquistas,
mas por termos Cristo, por Ele ser a nossa razão, por Ele ser a nossa fé, por Ele ser a nossa esperança. Concluindo nossa mensagem dessa noite, do que você tem medo? Eu tenho medo desse governo que está sumindo. Tá, o governo está sumiu. Nós tínhamos esperança, né? Alguns tínhamos esperança que ia acontecer alguma coisa, né? Ok, aconteceu alguma coisa, tomou posse, assumiu. Ok, Deus mudou? Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua sendo Deus em todo momento. Deus é Deus no capitalismo, no socialismo, na monarquia. Deus é Deus em todo momento. E em todo momento Ele vai continuar cuidando do seu povo e fazendo o seu reino sobre a terra, espalhar a todos os corações. Tenho medo de faltar recurso. Amém. Podemos ter medo. Nós não devemos encarar o medo de frente, de cabeça alta, não de cabeça baixa, porque a nossa vida não se limita nessa terra. Se faltar pão, a gente vai começar a dividir o pão que nós temos, né? Já faz um regime já por tabela, né? Nós vamos caminhar, vamos ser igreja junto. Se vamos chorar junto. Se vamos rir juntos. E vamos nos alegrar no Senhor sempre, em todo o tempo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Deixe a alegria do Senhor inundar o teu coração e te fortalecer no meio do medo. A morte pode vir, pode existir reprovações de pessoas à nossa volta. Muitas pessoas correm atrás da aprovação do outro e ficam correndo atrás dessa aprovação do outro. Você tem medo disso? De ser reprovado pelas pessoas? Tem medo de um relacionamento não dar certo? Casamento, noivado, namoro? Do que você tem medo? De não dar conta das atividades profissionais e acadêmicas? Ok. Para e olha para o Senhor. Ele te dá força. Ele te dá ânimo. Ele te dá graça. A cada dia você continuar lutando, a cada momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero contar aqui uma parte de ilustração. Aconteceu comigo. Estava no seminário, escrevendo a dissertação final, tese final. E chegou um momento que não ia nem voltava. Talvez você que já escreveu uma tese, uma dissertação, acontece um momento assim, você fica meio enroscado, você não vai nem volta. E ficou uma semana só lendo, não conseguia escrever uma página, uma semana inteira, uma página, não saía uma página. E sentava e você lia, tinha um monte de coisa, você anotava e tal, mas você chegava lá, não dava lógica. Aí eu chamei meu orientador, pastor, o pastor mais liberal que existe, tem lá em Curitiba. Mas o homem levanta de madrugada para orar, o homem jejua, o homem prega o cuidado divino, a soberania divina, presbiteriano, homem de Deus. E ele chegou para mim e falou assim, tá, o que você já leu? Eu li tudo isso aqui, levei os livros, anotei, sei o que, tal. Ele falou, beleza. Tá bom, a parte acadêmica eu estou vendo se você está fazendo. Aí ele parou para mim e falou assim, como é que está a tua vida devocional? Eu falei, Não, quero falar de tese, de dissertação, eu quero falar desse negócio aqui. Ele falou, Toniel, para aí. Como é que está a tua vida de ler a Bíblia devocionalmente? Aí eu estou lendo livro. Estou lendo esse monte de livro aqui, anotando. Né? Não, mas e a Bíblia? Para teu alimento? Fala, pastor. Não está tendo, né? E a oração? Fala.
Oração, né? Lá na igreja, quando alguém pede para a gente orar, a gente ora, né? Tá, mas a tua vida diária de oração, você com Deus. Fala, pastor, também não. Falei, então tá, a primeira coisa que você vai fazer é fazer tua vida de oração, de busca ao Senhor. Mas pastor, eu preciso escrever, tolo, né? Eu preciso cuidar dos meus afazeres acadêmicos, que eu preciso me formar. Falei, isso aqui vai acontecer. Mas não despreze a tua vida de oração e tua vida de meditação na palavra do Senhor. É como ele falou assim, busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Você entendeu isso aí? Meu irmão, por maior medo que você tenha na tua vida, por maior dificuldade que você esteja passando, ou você irá passar nesse ano, cuide da tua vida com Deus. Porque Ele vai te dar força para você continuar. Agora, tem mais outro aqui? Esse tá? Não? Qual? Tem um com fio? Ei. Por mais que possamos estar passando por momentos difíceis, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas da nossa volta, mas olhe para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Vamos pedir ao Deus do céu que derrame graça, misericórdia sobre cada um de nós. Que os medos dessa vida sejam vencidos na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Cristo. Nunca esqueça que Ele é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nossas vidas. Em nome de Jesus.